Amém? Glória a Deus. Vamos passar também agora para um momento muito importante do nosso culto. Vamos falar de dízimos e ofertas. Você se alegra com isso? Glória a Deus. Para nós é um motivo de grande alegria. Abre aí em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 9. Deus é muito bom. Provérbios, capítulo 3, versículo 9. A Bíblia diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Queridos, a Bíblia é muito clara quando diz, aqui em Provérbios, no capítulo 3, versículo 9, se diz respeito a honrar ao Senhor, ela é específica. Ela fala: olha, honra ao Senhor com os teus bens. Sabe, queridos, que muitas pessoas têm deixado de desfrutar de um tempo de prosperidade porque decidiram desobedecer esse princípio. Você sabia disso? Esses dias, queridos, eu vi uma pessoa que foi infeliz num comentário. Ela disse que depois de tanta programação que teve ao longo do tempo na nossa congregação, ela não conseguiu ver os resultados. Eu disse: olha, pode ter certeza que a culpa não foi da programação, nem do ministro que pregou, nem tão menos da palavra que foi ministrada. Pode ser que a culpa de tudo isso seja algum princípio que você esteja quebrando, e por conta disso, algo tem bloqueado na sua vida. Então, queridos, a Bíblia é específica. Olha, honra ao Senhor com os teus bens. Esse princípio de obediência, queridos, faz com que coisas no sobrenatural venham se destravar e algo sobrenatural da parte de Deus venha ser derramado a nosso favor. E você pode ter certeza que você não vai conseguir abrir a porta da prosperidade com a chave da desobediência. E tem muitas pessoas que têm quebrado esse princípio, desobedecendo, querendo abrir porta de prosperidade com chave de desobediência, e a vida financeira tem ficado bloqueada. Me lembro do ano de 2018, queridos, quando eu estava numa fase muito difícil da minha vida financeiramente. Eu decidi reter aquilo que eu sabia que era do Senhor. E naquela ocasião eu estava precisando de um transporte, que era uma moto. Eu tinha um carro até então, mas as despesas estavam muito altas. Para quem me conhece sabe que eu rodo bastante aqui dentro de Teresina, até fora de Teresina, por conta do trabalho que eu tenho. Eu estava precisando de uma moto naquela ocasião. E sabe que por mais que eu trabalhasse dia e noite, eu não conseguia comprar aquele transporte. Mas quando eu entendi que esse princípio precisava ser ativado na minha vida, eu comecei a ofertar e dizimar ao Senhor com ainda mais intensidade. Queridos, algo sobrenatural aconteceu. Coisas que eu passei durante muito tempo buscando e não encontrei. Eu encontrei respostas da parte de Deus por conta do cumprimento do princípio. E aqui fica também algo para você. É muito melhor, querido, a gente fazer algo para ter uma resposta da parte de Deus do que estar simplesmente correndo atrás de bens. Aquele transporte, querido, foi uma resposta da parte de Deus para a minha vida. E para que você entenda ainda mais como é que Deus faz, ao invés de hoje lá em casa ter uma moto, nós temos 3. Ao invés de ter só 3 motos, nós ainda temos um carro. E eu quero dizer para você, ainda tem espaço para mais. Eu não sei se você tem algum problema quanto a isso lá em casa, tem espaço para mais. Tem espaço para muito mais. Amém? Com esse entendimento, com essa consciência, separa o teu dízimo, separa a tua oferta. Eu queria que você fosse ousado essa noite, tá bom? Você pode estar aí pensando: mas irmão, não estou com condição nenhuma para ofertar. Venha com a condição que você tem. Você pode estar pensando assim: mas o meu recurso é pouco. Venha com o recurso que você já tem. Você pode ter certeza que se você vier com o que você já tem, algo sobrenatural, queridos, da parte de Deus vai acontecer e vai ser derramado na sua vida. Tá bom? Amém? Glória a Deus. Então separa o teu dízimo, separa a tua oferta. Se você quer fazer por meio de dinheiro espécie, aí temos um envelope, você pode estar fazendo por meio do dinheiro espécie. Se você quer fazer por meio de cartão de crédito ou débito, lá atrás temos as tesoureiras, você pode estar fazendo por esse mecanismo. E se você quer fazer por meio do Pix, aqui no nosso telão tem a chave Pix e também no envelope tem a nossa chave Pix. Você que está em casa, você pode estar fazendo por meio do Pix e do QR Code que apareceu na tela do seu aparelho eletrônico. Não nos falta um motivo, queridos, de ser ousados e generosos com o nosso Senhor, porque Ele tem acrescentado em nossas vidas todas as coisas. Amém? Então levanta o teu envelope, levanta o teu aparelho eletrônico ou o teu cartão, vamos orar? Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por essa oportunidade, Pai, de dizimar, de ofertar, Senhor, na tua casa. É com muita alegria, Pai, no nosso coração, é com muita generosidade e amor envolvido que nós fazemos isso. Nós não queremos fazer isso, Pai, de qualquer maneira, mas reconhecendo, Pai, que tudo que nós temos e somos vem completamente de Ti. E, Pai, nós
Fazemos isso, Pai, com essa intenção de ser generoso a você, mas também, Pai, nós acreditamos naquilo que a Tua palavra diz. Se encherão fartamente os nossos celeiros e transbordarão de vinho os nossos lagares. É com muita alegria, Pai, que nós fazemos isso e nós consagramos essas ofertas, esses dízimos a você. No nome de Jesus, quem crê diz amém. Eu vejo a chuva regando minha semente. É o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vejo a chuva regando minha semente. É o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear. Eu vejo a chuva. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Você pode curvar sua cabeça? Pai, nós te exaltamos, Senhor. Apresentamos essa noite diante de Ti. Apresentamos a nossa dependência ao Senhor. Obrigada, Pai. Desde já nós te agradecemos pelas coisas que o Senhor trará ao nosso coração. É com grande prazer que eu abro a minha vida para o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Queridos, obrigada. Aleluia. Eu vou precisar daquela imagem, cultura de crescimento. Você pode botar? Obrigada. Deus é bom. Amém? Eu quero começar com essa imagem, por isso que eu pedi os meninos para colocarem. Obrigada, meninos. Essa imagem, queridos, falou muito ao meu coração durante esses dias que nós tivemos aqui, esse tema cultura de crescimento. Nós tivemos ministros ungidos, maravilhosos, que trouxeram palavras de acréscimo às nossas vidas. Nos confrontaram, nos trouxeram verdades da palavra, que nos fizeram sair do lugar em alguma área das nossas vidas. Mas todos os dias que eu olhava para essa imagem, todos os cultos que essa imagem estava aqui atrás, ela trazia uma mensagem para mim. E hoje eu quero mostrar para você que a imagem, ela não está aqui à toa, ela fala por si só. Você observa que antes de chegar naquela última fase, ela começou aqui, ela começou uma cápsula fechada, com uma capa, uma casca, e ela estava limitada àquilo. Ela poderia muito bem olhar para essa circunstância, olhar para a realidade dela, que era essa, uma cápsula fechada, uma casca, e simplesmente ficar aqui. Amém? Mas sabe, queridos, que ela não se deteve a isso? Primeiro porque ela tinha uma convicção, a natureza dela. Ela não foi criada para ficar assim, ou foi? Quem criou ela se conformou em ela ficar assim? Fechada, limitada a isso? Ela tinha uma convicção, mas ela tinha duas escolhas: ficar assim, permanecer assim, olhar as circunstâncias da realidade dela, porque em algum momento poderia ter um solo que não favorecia, um tempo que não favorecia, algo que não favorecia ela mudar de fase. Mas ela tinha tanta convicção da natureza dela que ela não se limitou a isso. Sabe, queridos, antes da última fase, ela rompeu. Ela rompeu. Ela foi confrontada pelas circunstâncias naturais, pela realidade do ambiente, mas mesmo assim ela rompeu. E se ela não tivesse rompido, ela não teria crescido. E para ela crescer, ela precisou romper, ela precisou sair dessa limitação dela. Sabe, querido, e quando o Criador dela fez ela, ele sabia da limitação dela. Ele criou ela sabendo as condições dela.
E é exatamente pegando essa semente que eu quero trazer para nós, para as nossas vidas, fazer esse paralelo. Porque, mesmo diante da nossa realidade, das circunstâncias ao nosso redor, nós temos limitações, mas nós não precisamos ficar naquela condição. Para crescer, nós precisamos romper algo. Mas você sabe que Deus, que criou a mim e a você, sabia exatamente a minha limitação e a sua? Sabe, querido? E sabendo, mesmo sabendo da limitação, Ele acreditou que nós podíamos. Mas sabe que Ele sabia que não era pela nossa própria força? Pela nossa própria capacidade? Porque se fosse, a glória não seria para Ele, seria para nós. Sabe, querido, não é pela minha força, não é pela minha capacidade, não é pelo que eu posso, pelo que eu tenho, é pelo Senhor. Sabe, não olha, não dá um foco muito grande para a sua limitação. Rompe isso diante daquilo que o Senhor já trouxe ao seu coração. Rompe. Para crescer, precisamos romper. E esse rompimento depende do Senhor. Depende de você escolher e Ele lhe capacitar para isso. Ele lhe dar força para isso. Amém? E eu queria trazer um paralelo na Bíblia. Você pode abrir em Êxodo. Um personagem muito conhecido por nós, Moisés. Aleluia. Êxodo 4. Sabe, eu poderia ter escolhido muitos outros, mas eu escolhi Moisés nessa situação, porque Moisés, ele deu vários, como é que eu posso dizer? Vários exemplos do que eu quero trazer hoje para a gente. O primeiro, verso 1, tá? Capítulo 4, verso 1. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Eu quero me deter nesse primeiro para explicar o que é que eu trouxe hoje para você, o que é que o Senhor trouxe ao meu coração. Queridos, muitas vezes, o que tem nos limitado não é nem tanto a situação, a circunstância em si, é a nossa mente. Sabe, querido, nós somos pegos dando desculpas por qualquer bobagem. Eu falo isso porque eu já me encontrei nessa situação. Pastor Fábio, queria agradecer a pessoa do pastor Fábio e Sameri por terem acreditado e confiado em mim até aqui. Eu louvo a Deus e amo muito vocês, tá? E para eu trazer esse paralelo, é exatamente algo que Sameri fez parte disso, desse percurso. Eu me encontrei nesses últimos 2 anos numa situação bem específica, né? Fui muito tratada na minha alma, nos meus sentimentos, e eu me encontrei, em alguns momentos, dando desculpas por causa daquela minha situação, daquele meu momento, né? E em dada reunião, em dado encontro de pastores, Sameri falou uma frase que foi um tapa na cara. Sabe, é como se eu me encontrasse naquela situação, naquela área, num lugar escuro, e quando ela falou, luz chegou. Sabe, querido, e depois daquele dia eu tenho me policiado, a voz dela vem ao meu ouvido todas as vezes, eu tenho me policiado muito antes de dar uma desculpa. E o que ela disse foi exatamente isso. Quem é bom em dar desculpas não é bom em mais nada. Eu fiquei assim também. E aquilo, meu Deus, é como se só eu estivesse ali ouvindo aquilo e recebendo aquilo como se ela estivesse dizendo só para mim. E aquilo mudou.
a minha vida naquele momento, naquela situação, me fez andar meus próximos dias de uma outra forma. Sabe, querido, você pode se encontrar num momento, em uma situação, que mesmo que você tenha a palavra, mas você escolheu dar olhos àquilo que você está vivendo, porque você está sentindo. Sabe? Você está vivendo, você está sentindo. Então, você escolhe dar mais ênfase àquilo do que a palavra, que você vai ter que se esforçar para romper aquela sua limitação. Sabe? E Moisés, naquele momento, ele disse, olha, será que eles vão acreditar em mim? O que eles vão pensar? O que eles vão dizer? Existia uma limitação, uma preocupação na mente de Moisés a respeito de como aquelas autoridades, aquelas pessoas iam receber a mensagem que ele ia levar. Então, a primeira desculpa de Moisés foi, e eles vão acreditar? Será o que eles vão pensar? E muitas vezes nós nos encontramos nessa situação. Sabe, eles não vão acreditar em mim. Será que eles estão pensando a esse respeito, ao meu respeito? E isso nos paralisa. E isso não deixa com que a gente cresça. Não permita que a gente continue um caminho de crescimento. Nos paralisa ali se a gente der atenção. Mas Moisés não parou aí não. Vai, pula para o verso 10. Então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Moisés estava dizendo, eu tenho um defeito, eu tenho uma limitação, né? Sabe, querido, o Senhor sabia, ou não sabia da limitação de Moisés? Sabia o que ele estava dizendo, que era pesado de boca, que era limitado. E por que o Senhor estava dizendo para ele ir? Porque não era pela capacidade dele, não era pela força dele. Era o Senhor para ser exaltado através dele. Inicialmente ele pensou logo, não vão acreditar em mim. Sabe quando... Você sabe que João e Pedro, eles eram pescadores. A Bíblia diz que eles eram pescadores e letrados e algo mais. Sabe, queridos, quando eles se colocaram diante das autoridades religiosas no Sinédrio, eles foram ousados, porque eles sabiam a respeito de quem e do que eles estavam falando. As autoridades reconheceram, a Bíblia diz, eles viram a ousadia, a intrepidez. Queridos, o Senhor foi exaltado. Eles não olharam para a limitação deles. Eles não olharam porque eles eram pescadores e letrados, não podiam se colocar diante de pessoas, de autoridades para falar do Senhor. Eles não olharam para a capacidade deles, porque eles tinham convicção do que eles estavam fazendo. Sabe, essa convicção que vai nos fazer andar cada passo diante do Senhor. Sabe, porque Ele, mais do que eu e você, me conhece e lhe conhece. Ele nos criou, Ele sabe as nossas qualidades, Ele sabe as nossas características, Ele sabe do íntimo do nosso coração, das nossas intenções. Sabe, querido? Mas Ele conta comigo e com você. Aleluia. Para quê? Para que eu seja reconhecida? Não, para que Ele seja exaltado através de mim. E isso vai me levando com ousadia, com intrepidez, a dar cada passo ao crescimento, rumo àquilo que Ele mesmo preparou, quando nós éramos criaturas informes dentro do ventre da nossa mãe. Sabe, queridos, o Senhor preparou dias bons, e não dias bons e dias maus, dias bons, dias maus. O Senhor preparou dias bons. E não tem nada que nos faça mais feliz do que cumprir aquilo que Ele planejou para nós.
Sabe, queridos, a plenitude do Senhor está em estar no centro da vontade dEle. Está em estar em crescimento diante dEle. E as desculpas estão nos impedindo crescer. Estão nos impedindo desfrutar dos dias bons que Ele já preparou para nós. Ele tem bons pensamentos ao nosso respeito. Ele tem coisas boas já preparadas para nós. Amém? Vamos continuar com as desculpas de Moisés? Aleluia. Você pode ir no verso 13? O verso 13 diz assim: Ele, porém, respondeu: Ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Ah, Senhor, pastor William é mais preparado, envia ele. Né, pastor? Aleluia. Sabe, queridos, as desculpas estão nos atrasando, nos parando, impedindo que a gente desfrute daquilo que o Senhor já preparou para nós. De grandes dias que o Senhor já preparou para nós. Sabe, se o Senhor chamou a você, se Ele chamou a mim, somos nós. Se o pastor Sameira indicaram a mim ou a você, somos nós. Naturalmente falando, nós somos improváveis. Se eu for contar a minha história de vida, você vai, meu Deus, e cada um desses que estão aqui. Desculpas, nós temos muitas. Sabe, querido, mas a convicção de que o Senhor é muito maior do que aquilo que eu penso a meu respeito. Deus é muito mais inteligente que eu. Aleluia. O Senhor preparou dias maravilhosos para nós. E Ele deseja que a gente desfrute de cada um deles. Amém? Ele nos capacita para a gente não para a gente, como eu disse anteriormente, não para a gente ser reconhecido. Ah, o fulano, o ciclano. Não, para que o Senhor seja reconhecido em nós. Para que, assim como Pedro e João, naquele momento que eles foram ousados, intrépidos, para que a glória naquele momento fosse para ele, é exatamente como conosco. Para que a gente não seja reconhecido. Para que as pessoas olhem para nós e digam, só podia ter sido Deus. Principalmente aqueles que nos conhecem de anteriormente, né? Sabe, queridos, dificuldades elas vão se levantar. As limitações, elas existem. A realidade, a nossa realidade natural, ela está às portas, ela está aí. Mas mais importante é a gente permanecer firme naquilo que a gente já sabe, daquilo que a gente já conhece. Porque não é por mim, não é por você, não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade. É para que o nosso testemunho seja a nossa própria vida da porta para fora. O que acontece muitas vezes é que a gente esquece quando a gente sai. Deixa só aqui dentro aquele conhecimento, aquele entendimento, aquela revelação, não leva para o nosso cotidiano, não leva para o nosso dia a dia, e é justamente lá que nós precisamos delas. Para que a gente não use das desculpas para ser impedido, para ficar limitado naquilo que a gente naturalmente é, naquilo que a gente naturalmente vive. Porque nós não fomos chamados para viver o natural. Nós fomos chamados para viver o sobrenatural dele. Para desfrutarmos de tudo aquilo que ele já preparou. Sabe, querido, Jesus não foi para a cruz à toa. Por mais que eu e você
tentemos nos aproximar do preço que Ele pagou, a gente nunca vai alcançar. O preço que Ele pagou foi alto, foi um sangue precioso que Ele derramou. Ele não fez isso para que a gente desfrutasse de dias ruins, de coisas ruins, de sofrimento, de limitações. Ele fez isso para que a gente pare com as nossas desculpas e viva aquilo que Ele já preparou. As nossas desculpas nos limitam. As nossas desculpas estão só aqui, porque mesmo que a gente tenha 1001 tarefas na nossa rotina, a gente pode ajustar para o Senhor ter o lugar. Sabe, queridos, eu sou mãe, sou esposa de pastor. Eu e meu marido somos funcionários públicos, nós temos trabalho secular. Ele trabalha viajando, inclusive hoje ele está viajando a trabalho. Temos 2 filhos, temos escola, temos tudo isso e ainda tem uma casa para cuidar. Tem o VC, né, pastor William? Tem o VC e em determinado momento, se eu for analisar, se eu for parar para analisar, não cabe mais nada na minha rotina, não cabe mais nada no meu dia a dia. Sabe, queridos, mas a prioridade é dele. Se não fosse por ele, eu não estaria desfrutando de tudo isso que eu desfruto hoje. Os meus filhos, o meu casamento, o meu trabalho, a nossa igreja, queridos, quem viveu aqui há mais de 5 anos, porque nós estamos desfrutando de um rompimento acelerado, de um crescimento acelerado nesses últimos anos, quem viveu aqui antes dos últimos anos, sabe o que eu estou falando a respeito dessa igreja. O que nós temos desfrutado nesses últimos 5 anos só poderia ter sido Deus. Sabe, queridos, mas o pastor precisou romper as limitações naturais. Não era como é hoje. E se ele tivesse se acomodado, se limitado naquilo, nós não estaríamos desfrutando de tudo isso. Sabe, a limitação está aqui. E mesmo que seja uma limitação física natural, o Senhor sabe que você a tem, que eu a tenho. E mesmo assim, Ele conta conosco para que a gente possa romper, crescer e desfrutar dos benefícios da parte dEle. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Você pode abrir em Hebreus 11? Verso 24, você chegou lá? Glória a Deus. Pela fé, continuando em Moisés, tá? Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Só uma pausa aqui para abrir um parênteses. Moisés, sendo filho da filha de Faraó, ele ia ter muito benefício. Ele ia desfrutar de um lugar bom para morar, ele ia desfrutar de benefícios mesmo por ser filho de uma autoridade, né, local. Ia ter conforto, lazer, comida, tudo à vontade, sem fazer esforço nenhum. Ok? Mas ele diz assim, quando ele já era homem feito, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, porque ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Por quê? Porque ele contemplava o galardão. Sabe, queridos,
ele deu mais importância àquilo que o Senhor já tinha preparado do que o que ele já estava vendo. Ele não tinha visto o galardão ainda, ele não tinha desfrutado, ele não tinha se aproximado. Ele vislumbrava algo que ele não tinha visto. Pela fé. A Bíblia diz que foi pela fé. Sabe, queridos, muitas vezes é exatamente isso que acontece. A gente vislumbra algo que a gente não vê, mas pela fé, pelo que a gente crê, a gente sabe que vai alcançar. E foi exatamente o que aconteceu com Moisés. Ele, pela fé, ele viu o galardão do Senhor. Mas naquele momento ele podia desfrutar de todos os benefícios de ser chamado filho da filha de Faraó. Amém? Ele poderia ter se descansado ali, porque ali ele já ia começar a regozijar. Mas sabe, querido, ele preferiu deixar aquele prazer momentâneo para desfrutar, mesmo que ele precisasse romper algumas limitações, alguns desafios, mas ele preferiu desfrutar daquilo que ele vislumbrou no futuro. E é exatamente o que acontece conosco, sabe? Mas no caminho, como o Rodrigo falou, as chaves que a gente vai recebendo e vai abrindo as portas, vão fazendo a gente desfrutar das coisas que o Senhor já preparou. Sabe? Não vai ser pesado, vai ser leve. Nós vamos desfrutar de dias bons, aqueles dias que o Senhor já planejou para nós. Sabe, queridos, o segredo é romper a sua limitação, romper a minha limitação na mente, para que a gente possa desfrutar, para que a gente possa crescer e alcançar o galardão do Senhor. Mas durante o caminho, a gente vai receber daquilo que o Senhor já preparou. Mesmo que seja difícil, mesmo que em algum momento seja mais, preciso colocar mais força, porque precisa, queridos. Em algum momento a gente precisa colocar força mesmo, mas nenhum momento vai ser por nós. Em nenhum momento vai ser a nossa força física, vai ser o Senhor, a alegria do Senhor nos renovando, a paz do Senhor nos alegrando, fazendo a gente entender e ter a esperança dos dias que o Senhor já preparou. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pergunte para você mesmo, não pergunte para o irmão que está do seu lado, não, que para você não ter uma resposta. Pergunte para você mesmo, que desculpa eu estou dando? Que desculpa eu estou dando? Para não romper, para continuar na limitação, para não desfrutar dos benefícios do Senhor, para não desfrutar dos dias bons que Ele já preparou. Sabe, queridos, às vezes essas desculpas, elas não são nem tão percebidas por nós. A gente já está tão adaptado a elas, como Samer falou, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada, a gente já está tão adaptado a ela, que a gente se conformou, se adaptou a esse estilo de vida, de dar desculpas. Amém? Então, faz como eu, faz como Sameri, trouxe luz para mim naquele momento. Deixa ecoar na sua mente, deixa trazer ao seu coração a resposta para essa pergunta. O que tem feito? Que desculpas eu tenho dado? Eu estou no lugar que o Senhor quer que eu esteja, porque, como eu disse, não tem outra coisa, não tem outro lugar melhor, que faz você mais feliz, que nos faz mais felizes do que estar naquilo que o Senhor já preparou. Amém? Glória a Deus. Eu fui muito edificada, muito alcançada por isso. Obrigada, pastor. Eu já tinha falado com Sameri.
Eu louvo a Deus pela vida de vocês, amo muito vocês, digo isso sempre e repito. Obrigado pela oportunidade, por acreditar naquilo que o Senhor depositou nas nossas vidas, minha e do meu marido. Amém? Glória a Deus. Você pode ficar de pé? Se você está aqui essa noite e nunca fez Jesus como o Senhor da sua vida, e você deseja hoje no seu coração que Ele traga os benefícios daquilo que Ele já preparou, dos dias bons que Ele já preparou para você, desde quando você era uma criatura sem forma, dentro do ventre da sua mãe. Se você deseja desfrutar desses dias bons, levanta a sua mão para a gente orar por você. Sabe, queridos, Gabi falou uma coisa nas últimas vezes que ela ministrou. Jesus é muito valioso, é muito precioso para a gente andar insistindo para que você o tenha, para que você tenha Ele como Senhor da sua vida. Sabe, não perde tempo. Se você está aqui e nunca fez Jesus como Senhor da sua vida, não perde tempo. Tá? Levanta a sua mão, nós vamos orar com você e você vai sair daqui transformado. Você que já fez essa confissão, que já fez Jesus como Senhor da sua vida, mas andou afastado, andou distante dos caminhos dele e quer fazer esse retorno, quer retornar à casa do Senhor, à família de Deus. Levanta a sua mão para que a gente possa orar por você. Aleluia. Aleluia. Ninguém? Amém. Querido, se você já confessou Jesus como Senhor da sua vida e ainda não ora em outras línguas, hoje é o seu dia de ser batizado com o Espírito, falar em outras línguas, na evidência do Espírito, evidência bíblica do Espírito em você. Se você deseja, levanta a sua mão, vem aqui à frente, para que os irmãos possam explicar um pouco mais a esse respeito. E você possa desfrutar dos benefícios que é a oração em línguas. Amém? Glória a Deus. Se você está aqui essa noite e deseja oração para cura, está sentindo alguma coisa, alguma enfermidade, você pode vir aqui à frente para a gente orar por você?
Aleluia. Você foi alcançado essa noite? Amém. Muito alcançado, queridos. Nós não temos desculpas. Nós aprendemos aí. Quem é bom de dar desculpas não é bom em mais nada. Eu fiquei impactado, com essa ministração. E eu creio que todos nós fomos grandemente acrescentados essa noite. Amém. Estamos chegando ao final. Eu queria que você não deixasse de passar lá no Verbo Shop, adquirir alguma literatura para você ser edificado. Nós temos esse livro aqui que é poderoso, Os 5 Impedimentos da Graça, é do irmão Kenneth Reagan. Esse aqui é o extraordinário crescimento da fé, queridos. Esse livro aqui é muito top. Se eu fosse você, eu não deixaria passar essa oportunidade. E esse aqui é a Misericórdia Vem Antes da Graça, que é do Keith Butler, não é isso? Esse homem aqui é poderoso em Deus. Quem esteve lá na conferência sabe disso. São 3 livros poderosos. Esse livro aqui é lançamento, tá? Então passa lá e não perca essa oportunidade de adquirir esses livros. E também nós temos um combo que está com 20% de desconto, que é sobre cura, fé e família. Que, pela fé, está aqui no nosso telão. Amém? Então, não perca essa oportunidade. Passa lá no Verbo Shop, adquire uma dessas literaturas que vai edificar a sua vida. Só lembrando que sábado nós não teremos o culto Homens na Caverna, nem o culto das Virtuosas, mas próximo mês nós cremos que será uma grande bênção. Amém? Então vá na graça e na paz praticando essa palavra em nome de Jesus. Amém?